Olá, alunos! Eu sou a professora Luciana, da Escola Maria Ivone, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre orações subordinadas adverbiais. Em outras aulas, nós já vimos que toda frase que contém verbo, ela vai conter uma oração. E uma mesma frase pode conter duas ou mais orações, dependendo da quantidade de verbos. E que a oração subordinada, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma oração dependente de uma oração principal. Ela precisa de uma parte principal de uma frase para existir. Então vejamos aqui o conceito de oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais são orações que funcionam como adjunto adverbial, ou seja, são orações que indicam a existência de uma circunstância. E essas orações subordinadas adverbiais, elas são divididas em 9 tipos, e nós vamos estudar cada tipo detalhadamente. Na oração adverbial causal, ela vai funcionar como adjunto adverbial de causa. E as principais conjunções, né? Lembrando que conjunções são palavras que ligam a parte de uma oração com outra, tá? Então, na oração subordinada causal, as principais conjunções são o porquê, por quanto, visto que, já que, uma vez que, como e que. Então vejam os exemplos. Saímos rapidamente. Opa, aqui a gente já tem uma oração, porque a gente tem o verbo aqui saímos. Essa aqui vai ser a minha oração principal. Essa segunda parte aqui, visto que estava armando um tremendo temporal. Essa parte aqui da frase é uma oração que vai depender da oração principal. Ela é uma oração porque nós temos aqui, o verbo, né, a locução verbal, estava armando, e ela depende dessa oração principal para ter sentido. E o visto que vai ser a conjunção que vai me dizer que ela é classificada como causal. Como estava chovendo, não saímos de casa. Então, aqui a gente tem, não saímos de casa, é minha oração principal. Vejam que a oração principal, ela não tem conjunção. Concluindo, então, toda a oração subordinada, ela vai iniciar com a conjunção. E na subordinada adverbial, a gente vai ter essas conjunções aqui que a gente está estudando. Aqui, então, a gente tem, como estava chovendo. Então, a gente tem que sempre se atentar a essas conjunções aqui nas orações subordinadas adverbiais. Na oração subordinada adverbial comparativa, o nome já está dizendo comparativa. Eu estou comparando um ser com outro. São aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal, tá? E são as conjunções, né? O mais que, menos que, tão quanto, ou então como. Tudo que vai exemplificar uma comparação de um ser com outro. Vejam os exemplos aqui. Vinícius era mais esforçado que o irmão, tá? Então, esse mais que, tá indicando aqui uma comparação, tá? Que o Vinícius era mais que o irmão. Leal é tão esforçado como o irmão. Então, aqui a gente também tem uma comparação, que Leal e o irmão têm o mesmo nível, tão como, né? Um comparativo ali de igualdade. Na concessiva, concessiva vai me indicar um fato contrário ao referido da oração principal. Então, assim, as principais conjunções na oração subordinada adverbial concessiva são elas: embora, conquanto, não obstante, apesar de que, se bem que, mesmo que, posto que, ainda que. Então, vejamos os exemplos que nós temos aqui. Todos se retiraram,
apesar de não terem terminado a prova. Então, aqui a gente tem, né, duas orações. Temos aqui que vai me indicar por causa dos verbos, retiraram, terem terminado, que é a minha locução verbal. Essa aqui é a minha oração principal, que ela não tem conjunção. E a conjunção apesar de vai me indicar que ela é classificada como uma oração adverbial concessiva. Mesmo que ele tenha razão, posicionar-me-ei contrário às suas ideias, tá? Então, aqui a gente tem essa parte aqui que vai ser a minha oração principal, porque ela não tem conjunção, o mesmo que indica que ela vai ser classificada como concessiva. Condicional, o nome já está dizendo, vai expressar o quê? Uma condição, tá? E as conjunções usadas são elas: o se, a menos que, desde que, caso, contanto que. Vejam os exemplos. Você terá um futuro brilhante, desde que se esforce. Então, aqui a gente também tem, né, uma oração principal. Olha aqui o meu verbo, né, indicando que aqui é uma oração. Se esforce, esforçar aqui também é verbo. Então, a gente tem aqui, né, essa oração subordinada, porque ela depende dessa principal. E a conjunção desde que me indica uma condição. Por isso que ela é classificada como condicional. Contanto que se esforce, conquistará aquela garota, tá? Então, aqui a gente tem uma conjunção, contanto que, me dizendo que ela vai expressar aqui uma condição, tá? Que se ele se esforçar, ele vai conquistar aquela garota, tá bom? Conformativa. Então, ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial conformativa quando ela funcionar como adjunto adverbial de conformidade. E as principais conjunções são como, conforme. Segundo, exemplos: pintamos sua casa, conforme havia pedido, tá? Como combinamos ontem, eis os documentos, tá? Então, na maioria das vezes, a conformativa, ela vai ter como conjunção principal a conjunção conforme. Então, se vocês puderem sempre substituir por conforme e tiver sentido a frase, ela pode ser classificada como conformativa. Consecutiva. Indica o que? Essas conjunções vão indicar que a minha oração subordinada adverbial, ela vai indicar uma consequência do fato referido na oração principal. E as principais conjunções são que, precedido, né, de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que e outras palavras ali. Então, a casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Então, vejam que esse que aqui, ó, tá? Ele vai ter antes essas palavrinhas aqui, tá? Ele vai sempre aparecer depois dessas palavras aqui, ó, né? Que é o tal, o tão, tanto e o tamanho, tá bom? Por isso que ela vai indicar aqui uma consequência. O que aconteceu aqui? Por que ela desistiu da compra? Porque a casa custava tão cara, tá? Ele fala tão alto que não precisa do microfone. Olha só, mesma coisa, nós temos o que e antes nós temos aqui o tão, tá? Então, por que ele fala alto? Ele fala tão alto que não precisa do microfone. Então, ele não precisa do microfone porque ele já fala alto. Então, essa ação de não precisar do microfone é uma consequência do que já foi dito. Temporal. O nome já está dizendo, né? Indica ali tempo, né? O tempo que ocorreu, né? O processo expresso pelo verbo na oração principal. As principais conjunções são quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que e o mal.
tá? Que é o contrário de bem. Também pode ser iniciada por ao, estando, né, estando o verbo no infinitivo. Então, vejam os exemplos. Fico triste sempre que os alunos chegam atrasados. Então, aqui a gente vai ter a conjunção sempre que, tá? Que vai estar exemplificando que essa minha oração aqui é uma oração subordinada adverbial de tempo. Então, aqui a questão do ao, né? É quando tiver o verbo no infinitivo, ao terminar. Então, vocês podem ver o ao, né, antes de um verbo no infinitivo. Lembra que os verbos infinitivos são aqueles que terminam em ar, ir, cantar, vender, partir. Então, ao terminar essa discussão, sairemos daqui. Tá? Não existe uma regra, pessoal, dizendo que primeiro tem que aparecer a oração subordinada. A frase, ela pode estar no modo inverso, que a gente pode iniciar com a subordinada e depois ter a principal, ou a gente pode ter a principal e depois ter a subordinada. Vai depender do quê? Da conjunção, que vai fazer essa ligação de uma oração com outra na mesma frase. E a final? Tá classificada com final. Final que vai indicar o quê? Finalidade, né? Vai exprimir a intenção, o objetivo do que se declara na oração principal. São elas as principais conjunções. A fim de que, para que, porque, que também pode ser iniciada pela preposição para, estando o verbo no infinitivo. A gente já viu que é o verbo no infinitivo. Então, nós temos os exemplos aqui. Aqui estamos para estudar. Então, a nossa permanência aqui é para estudar. Está indicando que é uma finalidade, um objetivo. Eu vim para que todos tenham vida, tá? Então, a gente até pode ver nesses dois exemplos aqui, ó, o para, preposição para, estando o verbo aqui no infinitivo, estudar, né, terminando em ar. E a gente tem aqui, ó, o para quê. Tá? Indicando essa minha conjunção aqui, que ela vai ser classificada como final, tá certo? E por último, proporcional. Claro que proporcional já veio o nome, né? Trabalhar com a ideia de proporção, tá? Expressa uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. Então, são as principais conjunções. A proporção que, a medida que, tanto mais. Tá? A maioria das frases que são classificadas como proporcionais, aparece sempre a conjunção a proporção que, tá bom? Então, à medida que o tempo passa, tá? Mais experientes ficamos. Então, a proporção que o tempo passa, mais experientes ficamos. Então, aqui está indicando, né? Conforme vai acontecendo tal ação, vai ter outra ocorrência, tá? Então, é uma proporção, tá bom? Pessoal, no material de vocês da próxima semana, tá? Vocês terão os exercícios. E esses exercícios, eles são baseados na explicação dessa aula e do material que vai ser enviado pelo Classroom ou então disponível na escola impresso para que vocês possam estudar. Nesse material também consta essa tabelinha aqui, tá? Essa tabela vai ajudar muito vocês, porque são as principais conjunções ou locuções conjuntivas. Quando a gente fala de locuções conjuntivas, é porque a gente está falando de mais de uma palavra, né? Que a gente vai ter o mesmo sentido de uma conjunção. Então, aqui, ó, vocês vão verificar nas frases quais as conjunções que aparecem para eu poder classificar a minha frase ou então a parte da minha frase, que é aquela oração, como oração subordinada adverbial. De quê? De causa, de comparação, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional ou temporal. Tá certo? Então, pessoal, eis as orações subordinadas adverbiais,
Tá? Agora é revisar o conteúdo explicado e realizar as atividades, tá bom? Espero que eu tenha contribuído um pouquinho aqui com o conhecimento de vocês. Desejo a vocês bons estudos, um abraço bem forte, fiquem com Deus, né? Fiquem bem, bastante saúde para vocês. Um beijo bem grande, pessoal. Tudo de bom.